Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram assentar-se então com as bênçãos do céu, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Nós queremos dar prosseguimento à nossa caminhada formativa. Vocês entendem quando na palavra de Deus diz assim: quem perseverar até o fim será salvo? Porque o povo começa bem, arranca bem, mas no meio do caminho eles... Por isso que na Bíblia, na palavra está, é quem perseverar até o fim que será salvo. Que a caminhada de fé é a mesma coisa. A gente começa animado, a gente começa entusiasmado, a gente começa curioso, mas às vezes a gente não tem pique para chegar até o fim. Que bom que vocês estão aqui, né? Então, Pai, que eles sejam salvos. Interceder por vocês, né? Certo, enquanto elas vão arrumando lá, já tinha passado, já estávamos lá bem adiantados na liturgia da palavra. Nós estávamos falando da mistagogia da liturgia da palavra, não é isso? Isso. Então nós vamos chegar lá, passando aqui pelo Kyrie, pelo hino de louvor, como é que isso foi introduzido na missa, entender a importância do ambão. Lembra que eu usava aquela imagem do termo grego úmfalo, né? Que é um cordão umbilical, assim é isso, nós estávamos aí, né? Chegávamos, isso, Jesus é a palavra que lê a Escritura. Acho que estávamos falando meio nessa direção. Então vamos dar prosseguimento. Então, aqui, nesta mesa da palavra, nós nutrimos a nossa necessidade de ser alimentados pela vontade do Senhor. Jesus, ele é a palavra que lê as Escrituras. Então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 41, está um evangelho muito bonito. Diz que Jesus entra na sinagoga e dão para ele o livro do profeta Isaías. Jesus abre o livro e começa a proclamar: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para proclamar a recuperação da vista aos cegos, a libertação aos cativos, e vai dizendo várias coisas que seriam as ações messiânicas previstas por Isaías, que há quem diga que viveu 700 anos antes de Jesus, mas Isaías não foi um só personagem, há 3 Isaías, então proto-Isaías, deutero-Isaías, então nós não sabemos bem onde é que está de fato a distância histórica, né? Podemos colocar 700, 400, enfim, mas muitos anos antes da própria encarnação de Jesus Cristo, Isaías previu o dia de Cristo. Não só Isaías, é bonito quando Jesus mesmo vai dizer para os seus opositores, quando ele começou a fazer muitos sinais e as autoridades judaicas foram questioná-lo, e ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus, 1700 anos antes de Jesus. Mas Jesus disse: Abraão viu o meu dia. E eles até questionam: você não tem nem 50 anos, como é que viu Abraão? Você está doido. Mas o que Abraão tinha visto? A salvação, a nova e eterna aliança, a redenção humana, tudo isso que nós celebramos no altar. Mas enfim, para nós percebermos esta conexão que existe entre Antigo e Novo Testamento, então Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, Moisés viu o dia de Cristo e se alegrou, Isaías viu o dia de Cristo e se alegrou, Jeremias viu o dia de Cristo e se alegrou, quando ele fala lá de uma nova aliança. Semana passada nós estávamos falando do profeta Jeremias, escutando nas primeiras leituras. Então, estes homens inspirados viram o dia de Cristo e se alegraram.
Portanto, Jesus toma. Veja, Jesus é a palavra que lê as Escrituras. Santo Agostinho tem um sermão que ele diz assim: o que seria a voz se não for a palavra? Eu sou a voz, Cristo é a palavra. Eu sou o seu instrumento, Ele é aquele que vem para ficar. Ele não diz isso, eu sou uma voz que clama no deserto. Então, Agostinho utiliza esta imagem. O que seria da voz sem a palavra? Nós podemos até dizer isso, nós que somos do ministério de música, né? Equipe de canto, o ministério de música está mais ligado à espiritualidade da renovação, que divide os seus serviços, né? Dessa maneira, o ministério da intercessão. Na verdade, nós costumamos usar mais a expressão equipes de canto, né? Equipes de canto já para abrir-nos para a ideia de coletividade, não equipe, coletividade, né? Nós dizíamos na semana passada, às vezes as equipes, elas têm até dificuldade de corresponder às incumbências litúrgicas, porque se sou só eu, como vou lá salmodiar? Se sou só eu, como é que eu vou? É uma facilidade de um lado, se você só fosse você e seu violão, você não precisava ir na casa de ninguém para ensaiar, mas a equipe, ela não é a perspectiva eclesial. Então, por mais que às vezes a gente veja boas pessoas capacitadas, mas a gente precisa abrir a noção. Não pode haver equipe na igreja, né? Que é só eu. Tem que ter equipe, realmente. Pessoas, grupos, de fato, que se animam, que estão juntas, que sofrem juntos também, porque, ai meu Deus, está difícil para todo mundo, estamos sem tempo, mas vamos lá, vamos arrumar um espacinho de tempo, né? Vocês que são liderança, vocês sabem o que vocês passam para dar conta da missão, vocês sabem, mas Deus sabe mais do que vocês, viu? Então fique tranquilo, né? Quando chegar lá, se vocês não tiverem um triplex no céu, vocês se cobrem bem lá, procurem os párocos de vocês, o Josemar, o Leonor e os que virão aí, pode ir lá falar com São Pedro que eu quero uma suíte melhorada, porque eu trabalhei, eu suei, tá bom? Né? Eu vou estar bem, se eu não estiver no purgatório eu ajudo também, tá? Mas enfim, retomando esta imagem, ele pega aquele rolo de Isaías, ele se delicia, ele proclama com uma autoridade que deixava com inveja as autoridades religiosas da época. Por quê? Porque ele fala de si mesmo, fala da sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim e me envia. E vai proclamando. Por fim, a última palavra, para proclamar o ano da graça do Senhor. E aí está uma diferença, porque no Antigo Testamento se esperava o ano da vingança do Senhor, e ele vem para proclamar o ano da graça do Senhor, da proximidade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Fecha o livro e entrega para o servente e vai dizer o quê? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, para dizer, aquilo que foi esperado foi de fato cumprido pela encarnação de Jesus Cristo. E o Messias prometido agora foi dado e está sendo apresentado à humanidade a partir daquele discurso de Jesus. Na verdade, ele está fazendo a apresentação do seu ministério. Do seu ministério. Este fato é importante, vai estar até escrito ali daqui a pouco. Por quê? Aqui, nesta entrada de Jesus na sinagoga, se eu não estou enganado, é na sinagoga de Cafarnaum, ali Jesus institui o ministério da palavra. Nós temos o momento certo do ministério da Eucaristia, quando ele toma o pão, toma o vinho e diz, este é meu corpo, que será entregue por vós, este é meu sangue, que será derramado por vós, e toda aquela sequência, e diz, fazer isto em memória de mim. Ali Jesus instituiu a Eucaristia, e a igreja diz, ali também instituiu o sacerdócio, que é os seus, quando ele ordena os apóstolos, façam isso na minha memória, está dizendo, agora vocês estão habilitados para fazerem aquilo que eu fiz. Institui ali o sacerdócio. Ali naquela sinagoga, que era o lugar da escuta da palavra, não era o lugar da apresentação do sacrifício. Isso é uma coisa interessante, que eu quero deixar como curiosidade.
para vocês. Vocês já observaram que na Sagrada Escritura, Jesus nunca ofereceu um sacrifício? Os pais dele sim, quando ele nasceu foram lá, levaram um par de rolas e 2 pombinhos, que era o sacrifício dos pobres, né? Levaram o sacrifício dos pobres para agradecer a Deus, oferecer algo a Deus, um sagrado ofício, uma obra, uma atividade sagrada para o louvor de Deus, né? Sacrifício tem essa conotação de ação sagrada, né? Depois a gente associou isso a sofrimento também, mas inicialmente é uma ação sagrada, uma atividade sagrada, sacrifício. E foram lá, eles sim, os pais de Jesus ofereciam conforme a lei. Jesus não ofereceu nem um bode, nem uma ovelha, nem um touro, nem um pombinho, como seus pais. Por quê? Porque, de fato, Ele é o sacrifício. E essa atitude de Jesus de se negar a repetir aqueles sacrifícios é justamente a sua assinalação que aqueles sacrifícios antigos se foram. Não era. Por isso, os salmistas já estavam falando: eu não venho censurar seus sacrifícios, pois sempre estão perante mim seus holocaustos, mas eu não quero, Deus já tinha dito nos seus salmistas, eu não quero mais sangue de touros, o que me interessa isso? O sacrifício que eu quero é uma alma penitente, o sacrifício que eu quero é a misericórdia, é essa a atitude sagrada que eu quero. E portanto, o nosso sacrifício, apesar de ser sacrifício, ser um sacrifício de oferta de pão e de vinho, hoje é um sacrifício espiritual, não é mais um sacrifício material, nas espécies do pão e do vinho, mas ali é o Cristo que se oferece, é um sacrifício espiritual, não é mais uma repetição, nós mudamos, não oferecemos sempre mais cordeiro, mas agora a gente tem pão e vinho, não, o nosso sacrifício é espiritual, mudou a modalidade, são os adoradores em espírito e verdade que o Pai procura, como diz lá no Evangelho de São João, no diálogo com a samaritana. Então, gente boa, ali está a instituição do ministério da palavra. Jesus proclamando a palavra revela mais que uma notícia, revela a si mesmo. Ele é o Liber Maximus, o livro maior, as páginas são a sua própria carne. Na sinagoga, Jesus institui, portanto, a liturgia da palavra, como eu já disse para vocês. Os cristãos também fazem em memória dele, e como ele mesmo fez, ao lerem, interpretarem, compreenderem os textos da lei, dos profetas, dos salmos, à luz da revelação neotestamentária. Então a gente vem aqui, lê um texto do Antigo Testamento. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de quem? De quem Jesus estava falando quando leu aquele texto do profeta Isaías? Nós estávamos falando de Cristo. Você vem ler um texto do Antigo Testamento, você interpreta à luz de quem? De Cristo. E você age na pessoa de Cristo. Por isso que o leitor, ele precisa ser uma pessoa que tem espiritualidade. O leitor disperso, o leitor desatento, o leitor que lê mal, presta um desserviço. E eu sei que isso, às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho tanta vontade, tive pouca escolaridade. Então, se a tua vontade é grande, precisa buscar aperfeiçoar, precisa buscar ajuda. Eu conheço pessoas assim, muito simples de escolaridade, mas que ela é curiosa, ela escuta as leituras, vai lá, hoje no YouTube é tão fácil, né? A gente encontra tanta coisa no YouTube. Já foi o tempo que dizer, padre, esse negócio de procurar na internet é coisa para jovem. Hoje as pessoas mais velhas encontram muita coisa na internet, né? Oxe, se encontra. Então vai lá, escuta. Se você colocar no YouTube lá, leituras do 14º domingo do tempo comum, leituras, aparece, tem alguém que presta esse serviço. Essas bênçãos, essas iniciativas abençoadas, de pessoas que vão lá, olha ali, que essa palavra, você vai escutar aquela palavra, como em Massa, como em Meriba, são cidades lá do Oriente Médio, como é que a gente vai saber tudo isso, né? Mas,
olha aqui a palavra, não é Massá, não é Meribá, né? Vou pronunciar certo as palavras, para não acontecer como aconteceu uma vez no seminário, que o seminarista, também um pouco desatento, né? E desconhecedor da palavra, foi ler o salmo que dizia assim: o povo fez para si um bezerro de metal fundido e tirou o N da palavra, né? Aí fica feio, né? Aí você destrói. Nossa, o pessoal fala: nossa, que bezerrão, né? Né? Ou outro, que a pessoa, o salmo era assim: Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. A pessoa ignorou o acento e falou: Senhor, mesmo na coleira, lembrai-vos de ter misericórdia. Botou Jesus na coleira. Que eu saiba, quem está amarrado é o cão, né? Jesus não. Então veja, se nós, isso são, né? Ou eu estava escutando esses dias uma leitura, que agora que essas missas transmitidas, né? Alguém disse: nossa, vocês, a mensagem era assim: você já viu que os brasileiros estão na Bíblia? E a mulher dizia assim, a leitura era: um braseiro fumegante. E alguém leu: um brasileiro fumegante. Esse nós temos de aos montes, mas eles não estão na Bíblia. Então cuidem com a proclamação da palavra. Você, através da proclamação da palavra, você atualiza o mistério de Cristo. Hoje se cumpriu esta passagem. Veja a tua missão de fazer o acontecimento da revelação de Deus se atualizar na vida daqueles ouvintes da Assembleia Litúrgica, né? Então, o ministério da palavra reivindica de nós atenção, reivindica de nós engajamento, reivindica de nós estudo, reivindica de nós preparo. Então, precisamos estar bem cientes disso. São Jerônimo vai dizer assim: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Por quê? Quem está lá? Cristo. Quando você está salmodiando, você está falando em nome de Cristo. Por isso que a Sacrosanto Concílio, eu já dizia isso para vocês no primeiro dia, ela vai dizer que nos ministérios está na raiz do ministério. Não vamos cair na bobagem de pensar que eu sou ministro da Eucaristia porque eu sou bom, eu sou cantor porque eu sou bom, eu sou leitor porque eu sou bom, eu sou da Pascom porque eu sou bom, eu sou padre porque eu sou bom. Não. O bom é Deus. Bom é Deus. E este Deus conta conosco como seus instrumentos. Nós participamos da sua grandeza, participamos da beleza de Deus quando a gente entoa um canto que agrada aos ouvidos. Por isso que Dostoiévski dizia que a beleza salvará o mundo, que a beleza nos fala de Deus, o belo nos fala de Deus. Então, nós somos participantes daquele que é. Não é assim que Deus se revelou lá no Êxodo? O que eu vou dizer, Senhor, para o faraó? Diga que aquele que é mandou. Então ele é aquele que é a origem de todo ser, e todos nós participamos da sua natureza, todos nós participamos da sua missão salvífica em Jesus Cristo encarnado, autor de todos os ministérios. Então jamais podemos pensar que os ministérios são condecorações. Os ministérios são graça de Deus. Graça de Deus. Ao anunciar a palavra na sinagoga, Jesus revela o valor teológico e espiritual do anúncio da palavra. 3 elementos, como eu já dizia: uma assembleia ouvinte, o livro. Por isso que nós não lemos do folhetinho. Porque quando eu venho, eu falei disso semana passada, quando eu deixo o folheto é para preparar a leitura em casa, o folheto fica no banco, eu subo de mãos vazias, vou ao ambão e recebo uma palavra que não é minha.
Eu recebo o livro. O livro já está aqui. Eu proclamo a palavra e saio sem o lecionário para dizer o quê? Simbolicamente, que esta palavra é maior do que eu. E esta palavra permanece. Ela ecoa deste lugar alto através da minha voz, mas ela não é minha, ela não me pertence. Então, tomar a palavra do livro que já está ali, deixar aquele livro ali, significa justamente não ter posse completa desta palavra, mas ser um instrumento da palavra. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Então, e aquele que proclama. Então, esses três elementos já estão presentes já desde o Antigo Testamento. Jesus na sinagoga assume o papel de membro da Kahal Adonai. Em hebraico significa convocação do Senhor. Este mesmo sentido da palavra eclesia. Eclesia também significa uma convocação, da onde a gente chama igreja, né? O que significa igreja? Eclesia é a convocação do Senhor, que os hebreus chamavam de Kahal Adonai. Assume sua pertença no povo de Deus, que foram libertos para servir ao Senhor. A sinagoga, mais que um lugar comum, manifesta um espaço da comunhão na fé. Ajuda a compreender a experiência descrita no livro de Neemias com o escriba Esdras. Todos ouviam a palavra como se fosse um só homem, tamanha atenção. Tamanha atenção. Então eu já falei para vocês que na volta do retorno da Babilônia, Esdras e Neemias, eles tinham uma missão. Neemias como governador, Esdras como o escriba, eles tinham uma missão. Vamos ter que reconstruir esta nação. Templo destruído, enfim, toda aquela bagunça. E eles encontram o livro da lei que se havia perdido. E ele constrói um lugar alto, um lugar alto, e proclama aquela palavra. E diz o texto que o povo chora ao ouvir a palavra. E daí virá aquela expressão que nós utilizamos até hoje na liturgia, dizendo: a alegria do Senhor seja a vossa força. Por que o povo chora? Porque o povo percebe a presença de Deus. Se Deus havia se emudecido por causa do pecado, se Deus havia se calado e eles haviam ido para o exílio, se por causa do silêncio de Deus eles sofreram, agora que se converteram e voltam para a sua terra, a palavra que rompe o silêncio é sinal da presença de Deus. E é assim que nós devemos entender a proclamação da palavra. Por isso o Papa Bento XVI gostava de utilizar o termo sacramentalidade da palavra. A palavra gera presença de Deus. Portanto, no Evangelho de Lucas, dá-se ênfase ao livro de onde se proclama. Tomou o rolo, devolveu o rolo, né? Aqueles papiros grandes, bonitos, né? Que eles liam os textos, conservavam as suas escrituras. Então, o livro de 1 Macabeus 12:9 também vai dizer o quê? Nós temos por encorajamento este santo livro que trazemos em nossas mãos. É o livro da palavra do Senhor, a Torá. Ter nas mãos o livro é ter posse da sua identidade. Nós pertencemos a Deus. Jesus toma o livro e o anuncia. A palavra que se dá a conhecer é Ele mesmo. Então, devolve o livro para indicar que esta palavra está sob o cuidado da comunidade novamente. Deus deu esta palavra ao seu povo, não foi a um, para que use esta palavra a seu bel prazer, e instrumentalize esta palavra conforme os seus interesses, mas Deus dá à comunidade a sua palavra, para todos os homens, para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não se concebe ler mais o que convém, mas a mensagem de Deus. Isso no judaísmo é chamado de Haftará e de Parashá. O que é? O esquema de leituras que eles também têm para ler. É diferente da igreja evangélica. Quero respeitar os evangélicos, mas o pastor vai... eu vou pensar o que esse final de semana eu vou pregar para o povo. Não.
O judaísmo também não tem isso assim na nossa liturgia cristã. Ninguém vai ler o que quer, o que prefere. Nós vamos ler, se você sair daqui e for lá em Roma e estiver celebrando a missa do domingo do tempo comum, você pode pegar o teu folhetinho, eles vão ler em italiano, você pode acompanhar em português, eles vão estar lendo a mesma coisa. E isso, eu já falei isso para vocês, dessa universalidade também que na nossa liturgia nós percebemos. E pode celebrar em outro rito, mas a gente vai entender o que eles estão fazendo. Então, a Haftará, esse esquema de leitura, e a Paraxá, eles também têm própria leitura de Esdras e Neemias que nós escutamos, gestos de veneração, levantar o livro, beijar o livro, para dizer que este beijo não é ao livro, mas é a presença que ele evoca. Vocês são do tempo da cartinha de namoro? Vocês estão bem coladinhos aí? Vocês são do tempo da cartinha ainda? Não são? Nunca escreveram cartinha um pro outro? Quem que é do tempo da cartinha aí? Ninguém é do tempo da cartinha? Você já escreveu cartinha para algum namoradinho? Muito? Olha aí, ó. Oê, mulher rendeira. Aê. Você já recebeu cartinha? Vocês faziam assim, pegar aquelas cartinhas perfumadas, que se passava perfume, você pegava, cheirava a carta. Nossa, não é a carta, né? O Dom Peruso gosta de usar essa imagem, né? Não é a carta, não é a letra, é a presença do amado que ela evoca. O Dom Peruso, já escutaram o Dom Peruso? Que ele fala assim: a amante pega a carta, beija. Não é a presença de meras letras, mas a presença do amado. Mas ele tem razão, eu gosto dessa imagem, porque a meu ver, o que o Papa Bento XVI chama de sacramentalidade da palavra, sacramentos são sinais sensíveis da graça invisível, sacramentos são encontros de Deus conosco. Eu recebo a Eucaristia, nossa, Jesus está comigo. A mesma coisa você tem que pensar quando você toma a palavra. Por que nós somos tão relaxados com a palavra? A Eucaristia a gente tem a preocupação de não cair a mínima migalha, fragmento ali no corporal, vocês percebem? Comunga, olha, observa, a palavra passa por nós, a gente parece uma peneira. Santo Agostinho dizia assim: eu tenho medo do Cristo que passa, e eu não percebo, ele está passando. Eu tenho medo do Cristo que passa. Cristo às vezes está passando pela nossa vida e a gente não está nem dando conta da sua presença. Então, nós precisamos ser tocados pela palavra. Eu gosto de uma historinha que diz assim que um rabino, né, rabino é um estudioso da Torá, da Bíblia judaica, né, vamos dizer Bíblia judaica, a Bíblia é cristã, mas da Torá, do livro religioso do judaísmo, e esse rabino, depois de muito tempo, de muito conhecimento, de muita experiência, entrou numa crise, uma depressão, perda de sentido de vida, perda de gosto na missão, e foi se reportar a um rabino mais velho, buscando um conselho, algo que pudesse orientá-lo, e ele disse: eu não entendo, tantas vezes eu passei pela Torá, e agora eu não consigo encontrar nela alívio, nela consolação, nela cura, ânimo. E o mais velho disse: tudo bem, você passou por ela, você estudou, você interpretou. Quantas vezes ela passou por você? No sentido, quantas vezes você entendeu aqui, né? Você entendeu tudo. Mas quantas vezes você fez uma experiência mais profunda, mais existencial? E o problema é que muitos católicos passam pela palavra, estão todo domingo na missa, mas não são tantos assim que deixam que ela passe por ele, que a palavra nos atravesse também, que ela seja de fato, como diz a expressão lá da carta aos Hebreus, a palavra do Senhor é viva e eficaz e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então não são quantas vezes a gente passou pela palavra, passou pela Assembleia Litúrgica, mas é
aquela vez que a palavra passou por você que vai ter importância. E pense que nós somos os soldados que precisam enfiar essa faca afiada no coração das pessoas. Como que a gente vai matar um porco que a gente tem que, o cutelo lá tem que incutir bem acertadamente no coração? É assim, você tem que ter essa precisão quando você vai exercer a sua missão profética, a sua missão do ministério da palavra, do cantar a liturgia, que é cantar a palavra de Deus. Então, a liturgia cristã herda os elementos dos ciclos anuais. O Concílio Vaticano II estabeleceu, nós dividimos o nosso ciclo litúrgico em ano A, ano B e ano C. O ano A é predominantemente marcado pela presença do evangelista São Mateus. O ano B é caracterizado predominantemente pela presença do evangelista São Marcos. E o ano C é caracterizado predominantemente pela presença do evangelista São Lucas. A, portanto, é qual? O B é qual? E o C é qual? Muito fácil, é só você lembrar da Bíblia de vocês, está lá, Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas, é aquela ordem. Então, esses vão ser os evangelistas, são os nossos companheiros de viagem. E São João, o bonitão, onde é que ele entra? Ele entra nas solenidades, ele entra... Por quê? Os sinóticos, a palavra sinóticos, lembra de ótica, né? Significa aqueles que têm o mesmo olhar. Então, evangelhos sinóticos são os evangelhos que têm fatos muito semelhantes. Inclusive tem um livro que a gente usa na teologia que é o seguinte: a gente pega os fatos bíblicos e olha onde está escrito em Marcos, em Mateus e em Lucas, nos três, né? Então a gente vai olhando. Eles escrevem a mesma coisa. Mas eles escrevem que Jesus entrou aqui na igreja do Consolata e rezou uma missa. Mas um lembra que ele tomou um copo de água. Então ele tomou aquele copo de água. O outro lembra que ele deu um oi e pediu para cantar Com Grande És Tu. Então esse ele colocou. Então quer dizer, estou citando um exemplo, né? Para dizer, eles contam os mesmos fatos, mas um chamou mais atenção a algo e para ele aquilo teve significado. Então ele coloca. Ele não colocou à toa. Ele colocou porque ele interpretou aquilo e aquilo para ele teve um grande significado. Por exemplo, quando o evangelista diz assim que Jesus disse: tenho sede. Tudo bem, alguém que está do meio-dia até 3 horas da tarde numa cruz, num sol quente, né? E ter sede é uma coisa aparentemente insignificante. Não, mas ele entendeu a sede de Jesus. Ele entendeu que quando Jesus tinha sede, na verdade, a sede de Jesus não era de um copinho de água, mas a sede de Jesus era da salvação humana. Então, alguém foi lá e deu para ele uma esponja embebida em vinagre. Ele tomou e disse: tudo está consumado. Porque ele dizia que ele não tomaria mais o fruto da videira até que chegasse o reino de Deus. O que é vinagre? É vinho azedo, né? Então ele chegou o reino de Deus. A sua obra traz para o ser humano o reino de Deus. Então o evangelista ele tem um significado. O que ele fala, ele tem um porquê. Ele olhou para aquilo e disse: isso é muito importante. Quando o evangelista lembra que Jesus foi tocado por alguém e disse: alguém me tocou, no meio de uma multidão, alguém me tocou, quem foi? Não, mas por quê? Então, aqueles gestos de Jesus, eles são importantes. Por isso que eu falo que a gente tem que ser um pouco curioso quando a gente escuta a palavra de Deus, a mesma curiosidade assim que a mulher tem para olhar o celular do marido, né? Eu tenho mãe, eu sei como é que é, né? É uma curiosidade bastante intensa, né? E procura para lá, procura para cá, vê quem são os contatos novos, enfim, né? É essa curiosidade que a gente tem. Eu uso assim esse exemplo para dar imperfeitamente a imagem de qual deve ser a nossa curiosidade em relação à palavra de Deus. O que será que tem aqui dentro, né? Que é para mim, para a minha salvação, enfim. Então, os gestos de veneração e os gestos de colocar-se diante da escuta da palavra através dos ciclos anuais, que nós herdamos do judaísmo.
Então, eu expliquei para vocês o ano A, ano B, ano C. Eu já expliquei para vocês que a primeira leitura vai sempre casar com esse evangelho, como uma inspiração lá do Antigo Testamento, uma profecia lá do Antigo Testamento, e que a segunda leitura será um tema semicontínuo de algum livro do Novo Testamento. Inclusive, vocês que, né, uma curiosidade litúrgica, nós vamos ter uma missa com casamento, né? É uma ideia, ó. Nós estamos na Semana da Família. Quem sabe vamos terminar a Semana da Família com um casamento. É uma evidência, né? Nós em agosto fazemos as ordenações de padres. Então, tem um casal aí da comunidade que quer casar, fez a catequese matrimonial, eles não querem festa. Vamos fazer o teu casamento dentro de uma liturgia, de uma celebração. É uma oportunidade de a gente falar da beleza do casamento, de expressar. Eu não sei vocês, se quando participam de casamento, vocês sentem a emoção do dia que vocês se casaram. Eu, quando participo de uma ordenação, eu vivo com aquele candidato. Quando ele está dizendo o quero dele, o sim dele, quando ele se prostra, a gente lembra que éramos nós, há anos atrás, e quanta expectativa, e quanto, né? É um momento de deixar, né, renovar dentro de si essa experiência sacramental. Por isso que os batismos feitos na Assembleia Litúrgica também ajudam a Assembleia a reviver o seu próprio batismo. Está escutando, está vendo. Então, de vez em quando é bom fazer essas coisas dentro da missa, né? Não precisa demorar 2 horas, né? Mas é bom fazer. E quando se faz algum sacramento dentro da liturgia, nós podemos até inclusive colocar a segunda leitura adequada àquele sacramento. Vamos fazer uma missa com batismo aqui. Então nós podemos colocar a segunda leitura, escolher uma segunda leitura a partir do rito, das opções que o rito do sacramento dá para as leituras. Então a segunda leitura, porque ela não tem esta ligação direta, então inclusive ela pode ser trocada em algumas condições. Não é que, nós não queremos ler a segunda leitura, vamos ler outra? Não é assim, né? É diante de algumas condições, por exemplo, a celebração de sacramentos dentro da missa, a crisma. Porque existem tempos fortes, por exemplo, nos tempos fortes nós não podemos trocar as leituras. Hoje o bispo vem aqui, mas é primeiro domingo da quaresma. O primeiro domingo da quaresma prevalece. Então, o Dom Adelar, ele tem eu não sei Dom José, né? Mas o Dom Adelar tinha essa sensibilidade, Dom Donizete também, porque eles vinham, crismavam de roxo, seguiam as liturgias do tempo, porque é isso mesmo, é respeitar aquele tempo litúrgico, porque ele é um tempo forte, e nós não podemos privar a Assembleia Litúrgica de viver aquela experiência daquele tempo. Inclusive os casamentos também é um desafio, porque casamento também se acontece na quaresma, se acontece nos tempos fortes da igreja, eles devem respeitar as regras. Por exemplo, o casamento na quaresma tem todas as restrições que se tem na missa. Não pode cantar aleluia, não pode enfeitar a igreja com muito excesso. Então, se quer casar na quaresma, pode casar, mas não pode, mas porque ele está dentro de um tempo litúrgico. São 7, né? Seriam 7. Obrigatórias podem ser no mínimo 4 leituras. No mínimo 4. Só não é obrigado a fazer todas. Não é obrigado. Eu, por exemplo, nunca fiz. Só não pode tirar a leitura do Êxodo. São 4 leituras obrigatoriamente. 3, tem que fazer 3 do Antigo Testamento e aquela do Novo, aquela epístola. Então são 4. Você pode fazer as 7, mas só não pode suprimir a leitura do Êxodo. Aquela é a única obrigatória na vigília. E a epístola também fica, porque ela daí já passou glória, né? Então se fez a oração. Porque, sabe por que eu nunca fiz? Porque o nosso povo não tem cultura de escuta. O nosso povo não entende que aquelas 7 leituras, elas são justamente uma caminhada progressiva para a gente entendendo desde a criação do mundo, como Deus criou esse mundo, pensando no seu Filho Jesus, pensando na nossa redenção, o povo, mais uma leitura, mais uma leitura, mais uma leitura, mais uma leitura, chega na 7ª leitura, está todo mundo saturado, e mais a ladainha. E os salmos que acompanham cada leitura, né?
Olha ali o Padre Leonor. Gente, no dia do padre, olha, vocês tinham que dar dado uma cinta pro Padre Leonor. Tô brincando. Mas, Padre Caipira, deixa eu... foi meu diretor espiritual, Padre Leonor. Muito bom. Então, olha só, gesto de levantar o livro, na liturgia judaica chamado Hag Bahá, indica que a palavra deve ser enaltecida e colocada acima da palavra do homem. Vocês já observaram que de vez em quando, todas as comunidades podem ter isso, o evangeliário, ele entra na procissão de entrada, já viram na missa, pelo menos lá na catedral, que o evangeliário entra na procissão de entrada, sempre um diácono ou um leitor o carrega. Ele significa justamente esta palavra que está acima do ser humano. Esses gestos já vêm do judaísmo, para enaltecer a palavra. Pode seguir. O lecionário não entra na procissão de entrada. Inclusive, está na instrução geral do missal romano. Os gestos de veneração que são devidos ao evangeliário não podem ser copiados pelo lecionário. É tudo palavra de Deus. Mas a tradição da igreja estabeleceu que aqueles gestos são apropriados para o evangeliário. Então, o gesto, a entrada na procissão de entrada, se tem evangeliário, entra. Se não tem, não entra. E diga-se de passagem, a única entrada prevista na liturgia de algum livro sagrado é do evangeliário. Esse negócio de no mês da Bíblia, nós vamos valorizar a palavra, então nós vamos botar todo domingo uma menina com aquelas roupas que já estão lá amarelas lá, mas a gente vai passar uma naftalina naquelas roupas, e vamos botar uma menina entrando dançando, né? Fazendo uma bailarina, nós vamos pegar uma bailarina para entrar com a palavra, porque nós vamos valorizar a palavra. Isso não é valorização da palavra? Valoriza mais a palavra? Alguém vai se tornar mais adepto da palavra de Deus porque alguém entrou dançando com a palavra? Não, o que valoriza a palavra? Nós vamos fazer um grupo de leitura orante toda quinta-feira aqui na igreja. Opa, e a valorização da palavra? Vão pegar, vão abrir, volto àquela história. Não é quantas vezes você passou pela palavra, é quantas vezes ela passou por você que determina uma espiritualidade bíblica. Né? Então esse negócio de entrada de palavra, essas coisas aradas a gente vai inventando para justificar, às vezes, de fato, a nossa falta de iniciativa profunda de valorização dos nossos gestos litúrgicos. Então o único livro litúrgico que é previsto entrar em procissão, nem o missal é previsto entrar em procissão. Sei que os coordenadores de acólito agora estão uma mania de botar aquele livro para entrar em procissão, mas aquele livro não se entra em procissão. Porque ele não é livro de culto, ele é livro do culto, ele fica no lugarzinho dele lá, alguém pega, abre. Livro de culto é o evangeliário e o lecionário também, mas o evangeliário com algumas características peculiares. Por exemplo, ele entra em procissão, significando a encarnação de Jesus Cristo que entra na história humana. Ele é colocado, quando ele é utilizado, ele é colocado no centro do altar, onde depois será colocado o pão e o vinho para dizer a palavra que se faz carne. Ele é conduzido em procissão para o ambão, essa procissão festiva, solene, com velas, com incenso, que já é muito antiga, essa procissão já é do século IV antes de Cristo, então, antes de Cristo, aliás, século IV da era cristã, né? Século IV, então nós percebemos gestos muito antigos, tudo aquilo que o império fazia, depois com a liturgia, que foi se entendendo que o grande rei é o Cristo, aqueles gestos que eram dados para os imperadores de glorificação, começaram a ser dados na liturgia para o símbolo de Cristo. O gesto de abençoar, né? Abençoar é só com o evangeliário, com o lecionário não se abençoa. Por mais que vocês vejam às vezes o bispo que abençoava com o lecionário, mas o cerimonial dos bispos diz, e o lecionário, de acordo com a tua pergunta, diz, não entra com o lecionário. O lecionário fica no ambão. Isso. Né? Então, ali está lá, como está dizendo lá, né? O próprio Cristo proclamar a sua palavra, enfim.
Tudo isso que está ali eu já falei para vocês, então não vamos repetir. Segue. É uma palavra ouvida à luz do mistério de Cristo. São Paulo diz: nós pregamos Cristo, mas qual Cristo? O Cristo crucificado. Então é uma palavra a partir, e a crucificação é a característica do Cristo. Quando ele entra diante de Tomé incrédulo, qual é a sua carteirinha de identidade? Tomé, olha minhas mãos, estão aqui marcadas, olha meus pés, põe a mão no meu coração ferido, e não sejas incrédulo, seu cabeção, mais fiel, né? Então, é a palavra ouvida à luz do mistério de Cristo crucificado, e poderíamos dizer ressuscitado. Por isso, ao ser levantado como a palavra, como a cruz na sexta-feira da paixão, quer dizer, eis a palavra da cruz. Por isso que o livro, na sexta-feira santa, nós pegamos aquela cruz e ostentamos, e a mesma ostentação nós damos à palavra de Deus. E é por isso que também nós marcamos a nós mesmos com a cruz, ao escutar aquela palavra. As faculdades principais do homem, a sua intelecção, a sua boca, os seus sentimentos, seus afetos, as faculdades principais da pessoa humana, sua comunicação, sua interação, são marcadas com a palavra da cruz, para entender, para acolher, para proclamar. Então esse é o sentido, que a gente não faz, não tem nenhum rito, é só fazer, só traçar sobre si a cruz, marcar na nossa alma aquela cruz, para pensar, para falar, para acolher, para se decidir a partir da palavra. Pão partido e palavra partilhada são uma única realidade. Então, o ministério da palavra no Concílio Vaticano II. Então, vamos ler esse trecho 2 aí, que a Lumen Gentium fala dos leigos, do papel dos leigos em relação ao anúncio da palavra. Vamos dizer juntos? Os leigos são incorporados a Cristo pelo batismo, feitos participantes do munus sacerdotal. Munus é a missão, né? Profético e real de Cristo. Exercem sua parte. Qual que é a grande necessidade hoje da igreja? Pregadores com intimidade em relação à palavra. Não meros falantes, mas pregadores que falem com autoridade como Jesus. É na hora que está falando proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, ali se acompanha. Uns fazem depois. É na hora, ali naquele momento. Proclamação, ali no lecionário inclusive tem uma cruz. O padre traça aquela cruz sobre o livro e depois traça para dizer que é a palavra do crucificado. É a identidade. Quem dirige aquela palavra para nós é o Cristo, crucificado e ressuscitado. Segue? Agora vamos para a liturgia eucarística. Então nós começamos o nosso translado da procissão de entrada, a epifania desta igreja que nos faz pensar na igreja que caminha, peregrina na terra rumo ao céu. Inicia-se aqui onde Cristo governa a sua assembleia, preside a sua assembleia. Vamos para o ambão onde Cristo, o profeta, fala com o seu povo, explica as escrituras a partir de si, desde o Antigo Testamento até o ápice da revelação que está no seu Evangelho. Então Cristo que explica a partir de si a palavra. E agora nós nos dirigimos para o altar, esta mesa. É muito bonito o rito de dedicação do altar. Foi feito aqui quando ele foi inaugurado, jogado óleo em cima, tudo. Então é muito bonito aquele rito, né? Significativo, né? A liturgia eucarística divide-se em rito de apresentação das oferendas, oração eucarística e rito de comunhão. Analisemos inicialmente os elementos do ofertório: pão, vinho e água. O que significa? De fato foram elementos utilizados por Cristo na última ceia, mas eles possuem um significado especial.
Pão e vinho representam a vida do homem, o que é ele, uma vez que ninguém vive sem comer nem beber. Representam também o que faz, pois ninguém vai à roça colher pão, nem na fonte buscar vinho. É preciso que se faça, é preciso que se trabalhe. Em Cristo, o pão e vinho adquirem um novo significado, tornando-se corpo de sangue de Cristo. Como podemos ver o que o homem é e o que o homem faz adquirem um novo sentido em Jesus Cristo? Existem teólogos que dizem que a escolha de Jesus pelo pão e vinho para dar um sinal sensível ao seu sacrifício espiritual vem do costume da cultura do Mediterrâneo, onde pão e vinho era um alimento que todos tinham à mesa. Então, era um alimento básico. É como dizer no Brasil feijão com arroz. Tem na mesa do pobre, tem na mesa do rico, tem na mesa de todo mundo. Os acompanhamentos é que se mudam, né? Mas isso tem. Então, quando Jesus oferece o pão e o vinho, de alguma maneira nós podemos perceber que ele quer ser o alimento para todos, não faz distinção de ninguém, e ele quer ser o alimento do cotidiano. Não quer ser um Deus de vez em quando, um Deus a minha escolha, a quando eu quero, de vez em quando eu vou a Deus. Não, ele quer dizer, por isso que ele mesmo disse, eis que estarei convosco todos os dias. Aqui Jesus evoca a sua realidade sacramental. Como é que ele está conosco todos os dias se a gente não vê? Opa, perceba na palavra, olha, enxerga na Eucaristia, ele está conosco todos os dias. São Bernardo também vai dizer, também está nos pobres, também está nos doentes, também está na Assembleia, que se reúne com fé. Mas nos sinais sacramentais, nós percebemos a concretização da promessa de Jesus, ele está conosco. Então, pão e vinho, alimentos do cotidiano, alimento de igualdade. Na Eucaristia ninguém é melhor do que ninguém. E é interessante quando o Código de Direito Canônico diz que na igreja as nossas distinções são de responsabilidade, mas a dignidade é a mesma. A dignidade do padre, do bispo, do papa e do fiel é a mesma. Ninguém é maior do que ninguém. As responsabilidades são diferentes, cada um tendo a sua para fazer bem o que é seu. E essas responsabilidades posto em comum, todo mundo sabendo o seu papel na igreja, a igreja avança. Mas, então, repito, há distinções de dignidade, mas de responsabilidade, mas não de dignidade. Então, Eucaristia. E a água? A água, claro que tudo tem um sentido prático. Vocês têm que entender que às vezes na liturgia, uma coisa ela tinha um sentido prático e depois recebeu o significado teológico. O sentido prático é que o vinho, na época de Jesus, ele era muito encorpado. Então, se colocava um pouquinho de água para ele perder um pouco, para ele ficar um pouco mais tênue para ser consumido. A igreja assumiu e adotou esse gesto e deu a ele um significado, que até hoje a gente faz. Hoje o vinho é diferente, enfim, mas o vinho para a missa é um vinho canônico, é um vinho próprio, que segue regras, tem que ser um vinho puro, tem que ser um vinho, portanto ele é até um pouco mais forte em teor alcoólico, é até um pouco licoroso, né, e precisa ser um lugar onde um bispo tenha realmente testificado que é feito segundo as normas da igreja e dado uma assinatura para que seja considerado vinho canônico. A gente não reza com qualquer vinho, né? Reza com vinho estabelecido pela dignidade do próprio mistério que a gente está celebrando. E, enfim, mas por que a gente continua misturando água? Vocês já perceberam que o padre coloca uma gotinha de água? O padre gosta mais de água, de vinho do que de água, né? Certeza que alguém já fez essa piadinha. O vinho é tudo, a garrafinha, mas a água é só uma gotinha. Por quê? Não, de fato, vinho é muito bom mesmo, né? Sim, é a união da humanidade com a divindade. Ali, quando o padre está colocando aquela água, aquele vinho, ele coloca assim,
pelo mistério desta água e deste vinho juntos, possamos participar da divindade do Cristo que assumiu nossa humanidade. Mas o que então significa? Quando você coloca a mistura a água ao vinho, a água some. Ela absorve todas as características do vinho. Se você tivesse um pouquinho, uma pocinha de água aqui, você jogasse um pouquinho de vinho, ela ia ficar com a cor do vinho, ela ia ficar com o gosto do vinho, um pouquinho aguado, mas ia ficar. Significa que nós, ao nos misturarmos com Cristo, nos tornamos um com Ele. Ele assumiu a nossa humanidade, para que nós possamos também participar da sua divindade. Por isso que os orientais, eles gostam da ideia, nós falamos de santificação, e os orientais usam a expressão divinização. Os santificados pelos sacramentos, na verdade, são divinizados. Não é que se tornam deuses, mas nós participamos da realidade de Deus. Nos estamos mais próximos de Deus. Isso a gente chama de estado de graça, né? Participar da realidade de Deus. Então esse é o sentido. Então, o momento da preparação das oferendas é o momento então de dispor aquilo que é nosso para a vontade de Deus. O homem foi lá, plantou o trigo, plantou a uva. O seu trabalho fez com que este trigo e esta uva se tornassem pão e vinho. E eles são oferecidos ao Senhor. O sacerdote recebe aquela oferenda do povo, como Deus acolhe o nosso sacrifício. Por isso que foi colocado na liturgia o gesto de lavar as mãos. Por que, padre? Porque antes, no início das liturgias, o povo levava a oferta mesmo, eu quero oferecer isso aqui. E sobretudo aquele momento da oferta, por que se faz a coleta nesse momento? Porque na comunidade primitiva, textos lá do século III, do século II, eles falam para nós, se vocês procurarem o texto de São Justino, que é do século II ou século III, sempre me confundo, vou lá, olho, decoro, depois esqueço de novo, mas então estou entre século, ele vai explicar para nós a missa, e isso é tão bonito, quando a gente percebe que a nossa liturgia tem raízes tão profundas, não começou agora há pouco, né? Antes de ontem, com a revolta de ninguém, começou com um gesto de doação de Jesus Cristo na cruz. E a comunidade a comunidade que oferecia os seus dons para Deus, ali era o momento da oferta para os pobres. Então, aquela coleta que se mantém até hoje, significa a responsabilidade da igreja de ajudar os pobres. É claro que hoje, por conta da administração, aqui é tudo colocado num montante só e depois uma porcentagem é destinada aos pobres na comunidade, né? Mas o significado permanece. Então aquela coleta significa o modo de entender que a doação de Cristo para nós faz com que nós também nos comprometemos com aquele que sofre. Então o povo faz a sua oferta material, né? Às vezes ali também você ofereceu uma missa numa intenção, né? Você também coloca a tua oferta ali daquela missa, né? Porque faz parte da tradição da igreja. Então você ofereceu o sacrifício por alguém e faz uma oferta por aquele sacrifício que você está oferecendo, né? Não é barganha com Deus, mas é um gesto de comprometimento com a comunidade, é um gesto de amor, enfim, está na tradição da igreja isso. E o padre então recebia aquelas oferendas que não é como hoje. Hoje nem dinheiro as pessoas carregam, hoje as pessoas carregam o Pix, né? Eu vejo aqui está até para as coletas. Mas o padre recebia aquelas coletas, sujava as mãos. Então precisava lavar as mãos para depois tocar no alimento. Então lavava. Mas esse gesto, ele tomou o gesto prático tomou um significado espiritual. Então o padre pega aquele pão, e aquele pão é como se fosse o pão que você fez lá na tua casa, e trouxe aqui para ser oferecido e se tornar o corpo e sangue de Cristo e fomentar na igreja a comunhão. Por que o padre vai dizer? Bendito sejais, Senhor Deus do universo,
pelo pão que recebemos de vossa bondade. Por que nós recebemos? Porque Deus nos deu o trigo. O agricultor plantou, São Paulo diz, um planta, o outro rega, mas quem faz crescer é Deus. Então, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que nós recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do humano. Claro, o trabalho do homem, o empenho do homem está ali, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Então, está aqui, aquilo que eu ofereço. Então, o teu trabalho está no altar, porque você trabalhou, porque você ajudou a comunidade. Você não trouxe o pão, mas você é dizimista, você colabora. Então, de alguma maneira, aquilo está no altar porque você ajudou. Aquilo é teu também. Então, fruto da terra, do trabalho humano. E aí a comunidade responde, quando não tem canto, bendito seja Deus para sempre. E a mesma coisa, ele une a água e o vinho e vai dizer a mesma coisa. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Ele é fruto da videira, do trabalho do teu povo, que agora nós te apresentamos no altar, para nós se vai tornar vinho da salvação. E o povo responde a mesma coisa, bendito seja Deus para sempre. E o sacerdote faz uma inclinação, e o que ele está rezando aqui? De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. O cerimoniário do Papa, Dom Guido Marini, ele gostava de explicar esse gesto, que o sacerdote deve se inclinar profundamente, quase que até se esconder atrás do altar, para dizer, às vezes o ciático da gente não deixa, a coluna não deixa, né? Mas para dizer que ele está diante de um mistério que é maior do que ele. E depois nós lavamos as mãos dizendo, lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Então aquilo que no início da igreja tinha um significado prático, lavar a mão do padre para pegar no alimento, agora se tornou um rito de purificação interior. Que Deus me encontre com um coração puro para celebrar, para a glória de Deus e santificação do povo, este sacrifício que está sobre o altar. Então o sacerdote reza por si mesmo. Se vocês perceberem, em vários momentos na missa, o padre reza em silêncio, porque ele está rezando pelo seu ministério, para que ele esteja à altura do que está fazendo, porque a gente sabe que aquilo é maior do que nós. Então que Deus nos dê um pouco de dignidade para nós fazermos o que precisamos fazer por graça de Deus. Então isso acontece antes de proclamar o Evangelho, que o padre se curva diante do altar e diz, purificai, Senhor, o meu coração e os meus lábios, para que eu proclame a tua santa palavra. Faz na hora do ofertório e faz também um pouco antes da comunhão, né? Eu me lembro que um dia lá em Campo Bonito, eu tinha rezado todos os dias, 6 horas da manhã, a missa da quaresma, e tinha sido muito bom. Eu não tinha pedido para ir cantor, só estávamos fazendo a missa, a gente chama de missa seca, né? Mas é a missa sem cantos, né? Nós íamos só a missa ali rapidinho, para o povo participar da missa, quem queria tomar café e depois ir trabalhar. No último dia que vamos encerrar esse ciclo, chamei cantor. Eles vão e me cantam. Aleluia, aleluia. Eu expliquei para vocês que na antiguidade até se fazia o enterro do aleluia na quaresma, né? Para que ele pudesse na Páscoa, como Cristo voltar às nossas liturgias, o canto dos redimidos. E eu olhei para eles e falei assim, não, né, gente? Aleluia não, agora. E preparei e me curvei diante do altar para fazer oração. Depois a cantora veio, padre, nós estamos tão arrependidos, o senhor parou até para pedir perdão pelo que a gente tinha feito. Ela nunca tinha observado que o padre faz sempre esse gesto na missa, né? Ela achou que eu estava me curvando, tentando reparar o gesto deles de terem cantado aleluia na quaresma, né? Então, não é o caso, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem esses gestos, né? Para eles terem significado para vocês. Porque a gente não faz o gesto, mas a gente participa espiritualmente do gesto. A gente se liga ao gesto, a gente entende o gesto, a gente reza com o gesto. A atitude de reverência que o padre está fazendo com o seu corpo, leva-nos também a ter uma atitude de reverência do coração. O meu coração se inclina diante do mistério de Cristo. Aquele que está se inclinando, mostra que eu também devo me inclinar. E a grande reclamação de Deus no Antigo Testamento é um povo de servidura.
que a gente traduz como povo de cabeça dura, mas cerviz na verdade significa aqui a coluna cervical aqui, né? Um povo que não se inclina diante de Deus, um povo que não se dobra diante de Deus, um povo que é orgulhoso, e nós não devemos ser um povo de cerviz dura, devemos ser um povo inclinado diante do mistério de Deus. Pode seguir? Então o padre vai fazer um convite. Meus irmãos, prestem atenção, porque na missa nós temos respostas, mas em certos momentos não são respostas. Nesse momento nós estamos tendo um diálogo do padre com o povo. O padre vai fazer um convite: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício, antes se traduzia por nosso, a recuperação do rito, da tradução original do latim, recuperou, ad meu ac vestrum, né? Meu e vosso sacrifício. Por quê? Para ter uma distinção. O padre está oferecendo este sacrifício em virtude do seu ministério ordenado. Mas o povo, e o padre também, ele tem este ministério que é peculiar a ele, mas ele participa de uma outra forma de sacerdócio. O sacerdócio, qual que é o sacerdócio? O sacerdócio comum, ministerial, é o do padre. Qual que é o sacerdócio de vocês? O sacerdócio batismal, que a gente chama de sacerdócio comum dos fiéis. Tá, o sacerdote é aquele que oferece um sacrifício, não é verdade? Qual que é a missão de um sacerdote? Ser um ponto de unidade entre Deus e os homens, oferecer um sacrifício que leva o que é do homem até Deus e traz o que é de Deus até o homem. Sempre o sacerdote, na Sagrada Escritura, a gente pode usar a imagem de uma ponte, faz uma ponte. Por isso que Cristo é o único sacerdote e nós participantes do seu sacerdócio, seja no sacerdócio batismal, todos nós temos, e seja no sacerdócio ministerial, que alguns recebem esse chamado para exercer na comunidade. Nunca para si mesmo, sempre para a comunidade. Certo? O sacerdócio, o sacrifício que o sacerdote vai oferecer é nas espécies do pão e do vinho, o sacrifício de Cristo. E o que você oferece para o teu sacerdócio? Qual que é o fruto que você traz? O padre está lá com o pão e vinho nas mãos. Nós sabemos que será uma oferta ao Pai, corpo e sangue de Cristo dados ao Pai, que para nós se tornará um alimento de comunhão. Arrisca dizer para mim, o que você traz na mão? Você que participa do sacerdócio de Cristo, como todos aqui, pelo batismo são sacerdotes, qual que é o teu sacrifício? Que se une e se torna, quando o padre fala meu, é como se ele dissesse, meu, como é que é teu nome? Franciele, o meu e o teu sacrifício estão aqui no altar. Qual que é o sacrifício que você tem? Não sei, eu nesse momento eu entrego meu coração cheio de pecado para Deus. Mas não é isso o sacrifício. Tá bom, Deus vai recolher teu coração. Mas o sacrifício que nós fazemos são as obras de santificação do nosso cotidiano. Qual que é o teu sacrifício? O sacrifício é a tua busca de testemunho cristão. O teu sacrifício são as pessoas por quem você reza. O teu sacrifício são todas as... Por isso que uma outra oração diz assim, orai, meus irmãos e irmãs, para que as lutas e as fadigas de cada dia sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Então você traz, é como se você chegasse aqui nessa igreja com a tua mão cheia de coisas. É gente que pediu para você rezar, é a situação que você passou, é a tua luta de vida cristã. Quem de nós não enfrenta isso? Só não está lutando quem entregou os pontos. Mas quem ainda está tentando ser cristão, sofre no mundo hoje. Você traz o balaio cheio. E espiritualmente, você coloca tudo isso aqui diante do altar. O meu e o vosso, está aqui, a vida da Franciele, as pessoas por quem ela rezou, as pessoas com quem ela se encontrou, tudo aquilo que ela no seu cotidiano viveu, está aqui em cima desse altar, e vai ser misturado à única oferta de Cristo na cruz. Para nós sabermos que aquilo que a gente traz diante do altar, é conduzido ao coração de Deus, pelo Cristo.
mediador da nova e eterna aliança. Então, o padre vai dizer: orai, meus irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito para Deus Pai Todo-Poderoso. O que nós vamos responder? Receba o Senhor. Porque você está falando com o padre, você não está falando com Deus ainda. Essa conversa é aqui, ó, padre e você. O padre está falando assim: vamos rezar, para que Deus acolha isso aqui que a gente colocou diante do altar, esse pão e vinho e todas as ofertas espirituais que vocês estão trazendo aqui, junto com esta oferta material que você coloca. Você vai dizer: receba o Senhor, que o Senhor receba por tuas mãos este sacrifício. Para quê? Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Então essas são as 3 finalidades pelas quais nós estamos todo domingo rezando: para glorificar o nome de Deus, para o nosso bem e para o bem de toda a igreja, os que a gente conhece, os que a gente não conhece, os que a gente ama e os que a gente não ama, mas a gente está pedindo o bem deles também, e toda a sua santa igreja. Agora a gente até inclui toda a sua santa igreja. Por isso que eu vejo que o pessoal ainda não aprendeu isso e diz assim: receba ó Senhor, né? Receba o Senhor por tuas mãos. E daí o padre vai fazer a oração sobre as oferendas e vai começar a oração eucarística. E a partir daí, ele como sacerdote, ele não está falando mais conosco. Em outros momentos da missa ele já fez isso. Na oração oremos, por exemplo, ele fala com o Pai. Por isso, aí alguém me perguntou da cruz semana passada: por que aquela cruz? Bento XVI explica que a tradição, naquele livro branco que eu trouxe para vocês no primeiro dia, Fundamento Sacramental da Existência Cristã, Bento XVI explica assim, fiquem tranquilos que vai até o horário bem certinho, tá? Bento XVI explica que o modelo original de oração era voltada para o Oriente. Se vocês forem nas igrejas antigas, vocês vão encontrar um altar onde o padre rezava voltado para Deus. O povo dizia de costa para o povo. Mas o nome litúrgico é Versus Deum, voltado para Deus. Então eles construíam um altar voltado para o Oriente. Por que o Oriente? Onde nasce o Sol. Significa uma referência a Deus, que é aquele que ilumina as nossas vidas, e a Cristo, que foi chamado no cântico de Zacarias, o sol nascente que nos veio visitar. Então os altares, o padre rezava voltado para o Cristo. Isso ficou até 1970 na igreja, essa forma de rezar. Quem é mais antigo aí, estou querendo chamar ninguém, quem é mais experiente, não estou chamando ninguém de velho, né? Mas quem é mais experiente pegou essa tradição, ainda celebrou um pouquinho, desse jeito. Os orientais ainda rezam, os ucranianos, né, no rito de São João Crisóstomo, como eles, a tradição oriental da igreja reivindicava que se rezasse assim. Quando foram construir a Basílica de São Pedro, eu não me recordo em que ano foi construída a Basílica de São Pedro, mas foi no século XVI. Foi no século XVI. Um pouquinho, porque, inclusive, Lutero, ele criticou as indulgências que eram oferecidas pela construção da Basílica de São Pedro. Quando foram construir a Basílica de São Pedro, para que o altar pudesse ficar voltado, e por conta das condições topológicas do monte onde ela está situado, para fazer o altar voltado para o Oriente, eles precisaram fazer a assembleia assim. Então, o padre, para ficar voltado para o Oriente, na verdade ficava voltado para o povo. No Concílio Vaticano II, os teólogos entenderam que este seria um modo interessante de rezar, e que os nossos altares deviam estar voltados para o povo. Alguns diziam: não, porque a ceia de Jesus, eles ficaram sentados em torno de uma mesa, mas não era o modo da refeição judaica. Na modo da refeição judaica, eles ficavam numa mesa
todos voltados, vocês já viram a imagem da Santa Ceia? Todos voltavam por a mesma direção, né? Então não é por causa da Santa Ceia, né? Alguns querem justificar para dizer da dimensão de refeição, né? Então, para ficar voltados, e aí surgiu a partir do Vaticano II uma nova orientação que se chama Versus Populum, voltado para o povo. O Papa diz assim: qual que é o problema dessa orientação? Tudo bem, o Papa diz assim: não tem problema, nós podemos rezar voltados para o povo, mas qual que é o problema? O povo começar a achar que o padre está falando com eles e não está falando com Deus. E é o que acontece muitas vezes conosco. A gente acha que o padre está conversando com a gente durante a oração eucarística. Ele fala um pouquinho, a gente responde. Ele fala um pouquinho, a gente responde. É um bate e volta. Nem todo mundo consegue entender que ali o padre está falando em nosso nome, que nós acabamos de dizer que o Senhor receba por tuas mãos, pela tua voz, este sacrifício. Nem todo mundo entende que na verdade o padre está falando com Deus. Nem todo mundo entende isso. Quando o padre estava de costas, as pessoas entendiam. O padre está falando com Deus. O padre está falando com Deus. Ele não está olhando para nós. Não é a nós que ele está dirigindo essa oração. Então o Papa deu uma... Aí o Papa falou, ele mesmo coloca lá no seu livro, eu estou com outras palavras, ele vai dizer assim: mas você poderia dizer assim: mas no homem está a imagem e semelhança de Deus. O Papa diz: mas isso não é tão evidente. Não é nos teus traços físicos que eu vejo a imagem e semelhança de Deus. Eu vejo na tua bondade, na tua misericórdia. É preciso olhar um pouco com mais atenção para a gente ver a imagem de Deus. Não é tão escancarada assim, não. Então, a imagem de Deus não é só olhei para você e vi a imagem de Deus, não. Há gestos em nós que fazem resplandecer a imagem de Deus. Atitudes, virtudes, e que fazem obscurecer também a imagem de Deus. Então ele deu uma ideia. Ele falou assim: não é o caso de voltar todas as igrejas, voltaram os altares para o fundo e o padre de volta versus Deus, lá de costas para o povo. Não é o fato de nós fazermos isso. Então ele falou assim: vamos colocar um crucifixo em cima do altar. Um crucifixo de modo que a cruz, aqui, ela seja este horizonte de olhar comum. Nós estamos olhando para o Cristo, que é a imagem do Deus invisível. É assim que São Paulo diz num dos seus cantos: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Tudo que existe foi por ele criado. Nós encontramos nele a redenção, né? Então Cristo é a imagem do Deus invisível. Então coloca-se em algumas igrejas esta cruz voltada para o padre, para significar que o padre e o povo estão voltados para Deus, a quem se dirige a oração. Nós não estamos falando uns com os outros ali. Existem momentos na missa que o padre está falando com o povo. A homilia, quando ele diz o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Mas majoritariamente na missa, ele está falando com Deus em nosso nome. E nós precisamos elevar os nossos corações. Por isso que a gente diz: corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então por isso, o padre está falando com Deus. Então todo o prefácio, ele canta ou reza, né? Mas ele é um canto de louvor a Deus pela salvação, e depois ele pede ao Pai que envie o Espírito para santificar o pão e vinho, ele pede ao Pai que olhe pela igreja, ele pede ao Pai que acolha os nossos falecidos, ele pede ao Pai que olhe por todos nós que ainda caminhamos, e por fim ele oferece ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aquela oração que mais deve ser enfatizada, e inclusive o amém do por Cristo, mesmo que o padre não cante, mas o amém do por Cristo deve ser um amém solene, um amém forte, um amém festivo, um amém de fato que a Assembleia vibra por mergulhar no mistério de Cristo que se ofereceu ao Pai por nós. Então, como eu dizia, começa a oração eucarística, né? Já falei para vocês. Vamos ler o que a Instrução Geral do Missal Romano fala sobre a oração eucarística. A oração eucarística é
vai ter o prefácio. Por isso que até o missal diz que antes do prefácio, você pode fazer um momento de silêncio, para que o padre convide a Assembleia a lembrar de algumas razões particulares de louvor a Deus, que vai se unir àquele louvor que nós, como igreja, elevamos ao Pai pela obra salvadora de Cristo. Vocês podem prestar atenção, eu vou citar um exemplo de um prefácio, o prefácio da oração eucarística 2. O padre começa dizendo: na verdade, ó Pai, vós sois santo, na verdade, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, Cristo, é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Está lá no Evangelho de São João, né? E era a palavra, no começo era a palavra, e a palavra se fez carne, né? Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, olha, o padre está falando com Deus, ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza, e os santos, os habitantes do céu, proclamam a vossa glória. Concedei que também nós nos associemos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Esse é o prefácio de uma das orações mais antigas da igreja, a oração eucarística número 2, que foi resgatada pelo Concílio Vaticano II, deve ser também do século III, escrita por um presbítero de Roma chamado Hipólito de Roma. Então, ela manifesta para nós essa atitude de louvor a Deus pelas obras de Cristo. De alguma maneira nós somos resgatados por Ele. E quando nós tivermos, por exemplo, nesse final de semana, nós vamos celebrar a Assunção de Nossa Senhora. No prefácio, nós vamos louvar a Deus, porque através do seu Filho e pela imagem de Nossa Senhora, o que vai dizer o prefácio? Se eu não estou enganado, o prefácio vai dizer alguma coisa assim, que Maria é auxílio e esperança. Maria elevada ao céu é auxílio e esperança para a igreja que está a caminho. Quando nós olhamos Nossa Senhora assunta ao céu, nós vamos ver que ela é consolo e esperança para o povo que ainda está a caminho. Vemos Maria no céu e nós dizemos: nós também queremos estar no céu. Então, o fato de Maria, como membro da igreja, que Maria não está acima da igreja, Maria não está abaixo da igreja, Maria não está fora da igreja, Maria está dentro da igreja como cristã, salva por Jesus Cristo, ela se torna consolo e esperança para o povo ainda em caminho. Então, vocês vão percebendo, né, pelo que nós bendizemos a Deus, que nós sempre bendizemos a Deus porque aquele acontecimento de salvação nos toca e nos anima na caminhada, nos dá condições de continuar confiantes nesse caminho. Então, aí nós temos esta primeira aclamação, esta grande aclamação. O maior canto litúrgico é o santo na liturgia, que nós unimos a nossa voz aos coros dos anjos e dos santos que estão no céu. E, olha, o correto é que seja sempre cantado, mesmo que outros cantos na celebração não sejam cantados, o santo deve ser cantado. E o santo fiel, aquele que está lá na Sagrada Escritura que nós trazemos para a liturgia: Santo, 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 que Isaías viu os querubins e serafins louvando a Deus, como está lá, ó, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, como está lá em Isaías e Apocalipse. O céu e a terra proclamam vossa glória. Isaías escutou os anjos dizendo para Deus: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A palavra Hosana significa salva-nos, né? Dá-nos a salvação. Nas alturas é um louvor dirigido a Deus que habita no mais alto dos céus. É uma exclamação que nos faz entender a grandeza de Deus, que é infinita. O bendito é uma aclamação messiânica que nos prepara para acolher o dom da Eucaristia, este mistério da encarnação. Bendito que vem em nome do Senhor, aquele que veio, que vem e que virá. É uma sinfonia de unidade.
o santo, num só louvor, reúne o universo cósmico, o mundo angélico, os santos do céu e a igreja da terra. E portanto é um canto triunfante de louvor a Deus, deve ser muito bem cantado, deve ser sempre cantado na liturgia. Depois nós temos novamente, lembra que eu falava para vocês da epiclese, da invocação ao Espírito Santo. Então nós temos esta invocação, o Padre suplica ao Pai que envie o Espírito Santo, através do qual todas as coisas sejam santificadas, e de modo especial ali, no pão e no vinho, se tornem corpo e sangue de Cristo. Há um padre da igreja que dizia: tudo que o Espírito Santo toca é transformado e é santificado. Então, ao tocar o Espírito Santo, ao tocar aquelas oferendas através desta oração da igreja chamada epiclese, faz com que aconteça a transubstanciação. Segue? Então nós temos as palavras da consagração, nós vamos ter as preces e intercessões que eu já mencionei para vocês, onde nós pedimos pela igreja, onde nós pedimos pelos pastores, onde nós pedimos pelos falecidos, onde nós pedimos por nós que ainda estamos a caminho. Segue a doxologia final. Vamos ver o que o catecismo da igreja fala sobre a doxologia final, este grande amém, que deve ser também cantado com muita solenidade. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros de seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, une-se aos de Cristo e a sua total oblação, adquirindo assim um novo valor. Lembra que eu dizia para vocês que você traz tudo aqui, coloca no altar, e o Pai acolhe, e ao acolher o sacrifício de Cristo, nos acolhe com Ele, com aquilo que nós trouxemos ao altar. Então, quando o sacerdote eleva o pão e o vinho num gesto de oferenda, que traduz ao mesmo tempo a história do mundo e o seu destino final, ele traz toda a história que até aqui nós trouxemos ao altar, ele eleva a Deus toda essa história que nós trouxemos e nos conduz ao Pai, através deste gesto, para mostrar também qual é o destino da nossa caminhada cristã. Segue? Rito de comunhão. Daí nós vamos ter a preparação mais próxima da comunhão. Nós vamos rezar o Pai Nosso, acentuando aqueles 7 pedidos que estão ali no Pai Nosso, e sobretudo o pedido do pão, o pão material, mas também o pão da Eucaristia, dizendo que nós estamos desejosos de receber este pão. Pão de unidade. Aí nós temos depois do Pai Nosso a oração chamada de embolismo, que é aquela, por isso que não tem um amém no final do Pai Nosso da missa. Mas livrai-nos do mal. Não é do malamém, que as crianças tinham medo do malamém um tempo, né? Porque pedia tanto para livrar do malamém que, livrai-nos do mal. E o padre segue: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Essa oração se chama embolismo, é um desdobramento desta última prece. Livrai-nos de todos os males, dai-nos a vossa paz. E aí nós concluímos: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque lá no Evangelho está, Jesus termina o Pai Nosso dizendo: porque vosso é o reino, o poder. Nós vamos dizer isso, nós vamos dizer lá no final: porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pode, inclusive tem melodias, agora não pode mudar a letra. O Pai Nosso do Padre Marcelo, por exemplo, eu como padre tenho que fazer um meia-culpa, que eu, quando era padre novo, que eu queria agradar todo mundo, cantar: Pai Pai do céu. Não posso ser infiel àquilo que a letra e o modo de. Essa oração pode ser cantada num grupo de oração, pode ser cantada em outros momentos, mas não como substituição do Pai Nosso. Ele pode ser cantado, mas tem que manter a letra original. Inclusive, se vocês olharem no missal, tem partituras do modo litúrgico, e também tem no YouTube, se você procurar melodia do Pai Nosso segundo o missal romano, está lá para aprender o Pai Nosso conforme o missal. A oração pela paz, o gesto da paz. Este gesto evoca, se eu não estou enganado,
será que eu não vou me arriscar a dizer o texto bíblico, mas é um dos textos bíblicos, eu acho que é o capítulo 5 de São Mateus, mas pode ser que eu esteja errado, que Jesus vai dizendo assim: antes de levar a tua oferta para o altar, verifica se tens razão de... Dá uma olhada aí, Rafael, se é mesmo. Verifica se tem razão de queixa contra alguém. Se não, se tem, deixa a tua oferta. Vai antes reconciliar-te com o teu irmão. Então depois levarás a tua oferta para o altar. Então esse gesto da paz, ele indica o quê? Que nós, para termos verdadeira comunhão com Deus, nós precisamos estar decididos a ter comunhão com o próximo. É um gesto simbólico, é uma decisão de vida, de não querer viver inimigo dos outros. Na comunidade, às vezes, isso é muito comum. Eu não sei aqui, que é uma paróquia de cidade grande, mas eu trabalhei em paróquia do interior, vim de uma paróquia do interior, e eu dizia de vez em quando para as lideranças lá: eu não sei como é que vocês conseguem ser cristão ainda. Se fosse para vir para a igreja só para brigar, eu ficava na minha casa, como vocês fazem. Porque era uma briga, uma divisão infernal. E veja que a gente não confessa isso. A gente, quando fala de pecado de sexualidade ou de alguma coisa assim, é um moralismo para a comunhão, né? Para quem é de segunda união. Oi? Isso, Mateus 5 mesmo, né? Opa, que bom, não estou passando fake news em vocês. É um moralismo para a comunhão, porque a gente é um casal, de segunda união, mas a gente não confessa que às vezes a gente faz da vida do outro, da vida nossa, da vida da família, um inferno, e a gente vem comungar como se tivesse tudo bem. E quando São Paulo vai dizer lá em Coríntios que quem comunga em pecado comunga a própria condenação, ali ele não estava falando de nenhum pecado sexual, não. Ele estava falando de um pecado social, de um pecado moral, em que as pessoas, do pecado social, aliás, em que os pobres iam, comiam, se banqueteavam, deixava os pobres, os ricos se banqueteavam, deixavam os pobres chupando o dedo, e depois se aproximavam todos da mesma mesa, querendo achar que estavam fazendo comunhão. E São Paulo vai dizer: vocês não estão... Quem comunga em pecado, comunga a própria condenação, porque vocês estão devorando o próximo de vocês e acham que estão com comunhão com Deus. Então, esse gesto da paz, ele evoca em nós uma decisão de querer viver bem, de respeitar. Eu falo assim, na comunidade, a gente não precisa estar toda hora abraçando os outros, mas a gente precisa viver de modo civilizado. A gente precisa tentar viver de modo civilizado. Então, se a gente se devora, a gente não pode comungar o corpo de Cristo. Se devora na calúnia, se devora na animosidade, se devora nos ministérios. Então, para comungar o corpo de Cristo, nós não podemos, estar nessa condição. Entendi, padre. Já estou terminando, tá? Então, o cumprimento da paz, ele tem essa ideia, né? Até o Papa Bento XVI, ele propôs... Eu estou sem óculos, eu não enxergo. Ah, tá. Está querendo me provocar. Então, o Papa Bento XVI, até, ele pensou na possibilidade de colocar o gesto da paz antes do ofertório, justamente para cumprir essa ordem de Jesus. Antes de apresentar a tua oferta para o altar, lembra. Mas aí, ele só pensou, o teólogo é assim, né? Ele pensa. O Papa Francisco é muito mais de canetear as coisas e inventar lei do que o Papa Bento. O Papa Francisco já caneteou bem mais coisas assim, também ficou mais tempo como Papa, né? Ele está há mais tempo como Papa. Então, Bento XVI não mudou, ficou então ali antes da comunhão, mas a ideia é essa: para ter verdadeira comunhão com Deus, a gente precisa ter desejo de viver a comunhão real entre nós. E a nossa comunhão real é a expressão de uma comunhão com Deus, né? Então, não, por isso que eu estou dizendo, é simbólico.
Você vai pensar a respeito e você vai dizer, se eu estou com razão de queixa por aquela pessoa, eu vou rezar por ela, eu vou, assim, cada um vai fazer aquilo que é possível, né? Mas eu vou trazer dentro do meu coração o desejo de perdão, o desejo de reconciliação. Se ao menos se você não consegue se aproximar nesse momento daquela pessoa, você não vai fazer o mal para ela, você vai tentar não prejudicá-la com as suas palavras, você vai rezar, como Jesus mandou, rezai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, abençoai os que vos perseguem. É isso que a gente tem que ter no coração. Porque nós nos corrigimos como comunidade litúrgica, que aquele momento não é momento do povo rezar, é momento do padre rezar. Na sua missão sacerdotal, é uma prerrogativa da oração sacerdotal. E o povo responde às aclamações que estão ali, né? Por isso que até na oração eucarística, eu estava falando para vocês, aquelas respostas, lembrai-vos ao Pai da vossa igreja, elas não se chamam resposta, na prática é resposta, né? Mas no sentido teológico, são aclamações. Por quê? Porque o padre está orando e nós participamos com as nossas aclamações, não é resposta, bate e volta. Ele fala e eu respondo. São aclamações daquela oração que é feita. Não pode, são todas as orações, porque cria confusão no sacerdócio batismal e no sacerdócio ministerial, são diferentes. Então não podemos criar essas confusões. E existem padres que às vezes por causa de uma falta de teologia, ou de uma teologia não ortodoxa, não fiel ao ensinamento da igreja, então confunde esse sacerdócio batismal com esse sacerdócio ministerial. Eles são iguais em dignidade, mas são diferentes na missão e na responsabilidade. Aquela função é do padre, aquela oração é ele que deve fazer pela Assembleia, porque é do seu ministério. Não tem. Até que pena, mas na próxima, que é o fechamento, né? Na próxima, eu vou trazer para vocês a instrução geral do missal romano, com o que tem lá de regra, de rito, como é que faz. Eu estou trabalhando com vocês agora a espiritualidade, a teologia, a mistagogia, o sentido espiritual do que a gente faz. A prática, que eu sei que sempre vai vir aquela pergunta, pode, não pode, estou deixando para o último dia, tá certo? Então, semana que vem a gente vai trabalhar a instrução geral do missal romano. Aí vem o Cordeiro de Deus, vem a comunhão, o Cordeiro de Deus nesta preparação próxima, tem de piedade de nós, dai-nos a paz, né? O padre deve fazer um gesto, o padre fraciona o pão, tira um pedacinho, coloca no cálice para significar o quê? A união do corpo e do sangue de Cristo que nós vamos receber, que ela nos traga salvação. Então quem comunga só a hóstia, comunga o Cristo inteiro, seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade. Quem toma uma gotinha do vinho, comunga o Cristo inteiro, seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade. Quem criou confusão em relação a isso foi Lutero. Lutero que obrigava a dar a comunhão nas duas espécies, porque ele não acreditava que no corpo tinha sangue, no sangue tinha corpo. Depois o Concílio de Trento, bateu firme, dizendo, quem comunga, seja na espécie do pão, seja na espécie do vinho, comunga do Cristo total. Agora, o Vaticano II liberou uma coisa que não foi liberada lá no tempo de Lutero, que foi a comunhão nas duas espécies. Ela pode acontecer, mas não por razões heréticas, não para dizer, aí hoje eu comunguei mais Cristo, porque eu comunguei no pão e no vinho. Não, é para fortalecer o sinal, no sentido de que a gente gosta de fortalecer. Eu fiz essa experiência lá em Campo Bonito, nós tínhamos a âmbula, que era a âmbula com o cálice, e nós dávamos todo domingo a comunhão para a Assembleia nas duas espécies. E é interessante pela evidência do sinal, comungar do corpo e do sangue, sabendo que se comungasse de uma ou outra espécie, comungaria o Cristo inteiro, mas fortalece o sinal. Não comungar desta maneira não interfere na totalidade do sacramento.
nós nunca deveríamos pegar e nós mesmos fazer. O certo é sempre receber, né? Mas é interessante perceber a força do sinal do pão e do vinho, corpo e sangue de Cristo, né? Certo? E daí vem a oração pós-comunhão. Segue? Pode. Mas dizer uma só palavra. Como é que está uma palavra? Ali eu acho que está fazendo reverência ao texto bíblico, mas na oração está uma palavra. Mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, já falei para vocês, a fração do pão é o Cristo que se dá a todos, por isso que o pão é partido, e o missal ainda diz que deve ser feito com bastante evidência para a Assembleia ver que o pão está sendo partilhado para ser alimento de toda aquela Assembleia, e unido ao cálice, aquele pedacinho significa a união do corpo e sangue de Cristo. Segue. Vem a comunhão, nós temos aí mais uma procissão litúrgica dentro da missa, só a procissão de entrada, a procissão de abertura da celebração, a procissão das oferendas, em que a Assembleia pode trazer o pão e o vinho para significar que são fruto do trabalho do povo para ser colocado no altar de Deus, e esta terceira procissão, que é a procissão para receber a Eucaristia, que a Assembleia faz em direção ao corpo de Cristo. São as 3 procissões litúrgicas previstas no missal. Aquelas outras coisas que a gente faz não são procissões previstas, né, pelo missal romano. E o rito final, nós temos a oração pós-comunhão, em que nós pedimos a Deus que aquela Eucaristia frutifique na celebração que está terminando, na nossa vida cotidiana, fora da igreja, vivendo da liturgia que a gente celebra, não só a liturgia, não só o momento presente. E nós temos o rito de encerramento. Vamos dizer o que está escrito aí? O rito de encerramento da missa consta fundamentalmente de 3 elementos. Saudação do sacerdote. O que é? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção, que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo, ou por uma forma mais solene. E a despedida, em que se despede a Assembleia, a fim de que todos voltem às suas atividades, louvando e bendizendo o Senhor com suas boas obras. Segue? Então a bênção, os avisos, que devem ser sem delongas, momento oportuno para situar a comunidade sobre as orientações do presidente da celebração, e depois nós temos a despedida, né? Passando a despedida para o latim, volta lá. Isso. Ela significa, antigamente se dizia ite missa est, né? E o povo respondia deo gratias, né? Ide, tendes uma bênção, uma missão a cumprir. Pois em latim missa significa missão ou demissão, como também pode significar bênção. Nesse sentido, a Eucaristia significa bênção, o que não deixa de ser uma realidade, já que através da doação de seu Filho, Deus abençoa a humanidade. De posse desta boa graça dada pelo Pai, os cristãos são reenviados ao mundo para que se torne a Eucaristia fonte de missão para o próximo, de modo que a missa reassuma todo o seu significado. Então, missa está ligada ao sentido de missão. O Dom Helder Câmara diz, né? O cotidiano me fragmenta e o sagrado me refaz, né? Nós somos refeitos na liturgia para voltar com o nosso coração consertado e retomar as nossas atividades. É esse que deve ser o sentido da liturgia que nós celebramos. Tá certo? Alguma dúvida? Esse nós vamos usar para terminar semana que vem. Mas o Papa vai falar aí da formação pela liturgia, que todo o povo de Deus deve conhecer a liturgia, e nós, porque todo o povo de Deus é celebrante da liturgia. Não é só o padre que celebra, todos nós celebramos. Por isso que a gente tem que conhecer bem, para a gente celebrar bem, todos juntos, a nossa liturgia. Alguém tem alguma dúvida?
Isso. Isso. O folheto da CNBB, ele é bem elaborado. Ele é uma das melhores expressões de folheto, de preparação, porque os padres que estão lá na CNBB são de fato padres peritos em liturgia. E o que se percebe às vezes é a concentração de prece. Então, de alguma maneira, aquelas 4 intenções, elas estão diluídas naqueles 3 pedidos. Às vezes explicitamente, às vezes implicitamente. Quando a gente pede pelo nosso país, a gente está de alguma maneira pedindo pelo nosso governante, enfim, quando nós pedimos pelo bem da igreja, às vezes nós não falamos, não está lá explicitamente aquelas 4 intenções estão mencionadas, mas pelo menos implicitamente elas estão mencionadas. Mas o interessante é justamente manter aquele critério e manter também a objetividade de não fazer muitas preces. Mas aqueles 4 são válidos, e o que eu diria da folha da CNBB é que aquelas intenções estão lá, às vezes de modo mais claro ou às vezes de modo mais implícito, né? Certo? Tá bom, tá no horário, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz.